Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Professor Tiago Andrade na área, mais uma vez para uma aula muito importante. Hoje estamos viajando pelo mundo encantado da teoria dos conjuntos. Assunto recorrente nos vestibulares que o Titi vai te dar as dicas importantes. Então, bora comigo. Queridos, assunto de teoria dos conjuntos vai ser dividido em 3 aulinhas. A primeira aulinha, teoria dos conjuntos, uma apresentação do que é as operações, como vamos fazer as manipulações. A segunda, exercícios de operações com conjuntos. E a terceira, os conjuntos numéricos de maneira geral. Bom, vamos começar a nossa aula de teoria dos conjuntos, parte 1. Amores de My Life. Este espetáculo de homem apresenta para você conceitos de matemática básica envolvendo teoria de conjuntos. Queridos, é evidente que quando se fala em conjuntos, muitas pessoas começam a definir o que seria um conjunto. Porém, conjunto é um elemento primitivo da matemática, portanto, não precisa de definição. Não tem como a gente definir de fato o que é um conjunto, porque ele é um elemento primitivo. Assim como o ponto também é um elemento primitivo, também não possui definição. Os elementos primitivos não apresentam uma definição. Porém, o conjunto, mesmo sendo elemento primitivo, mesmo não tendo uma definição, o conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de reunião, de grupos. Então, o conceito de conjunto de objetos é um dos mais fundamentais em toda a matemática. Na verdade, esse conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de reunir objetos, colecionar coisas. Então, nós vamos aceitar o conjunto como uma noção primitiva, apenas como representações do que pode ser ou não conjuntos. Por exemplo, aqui vem alguns exemplos de conjuntos que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, primeiro, conjunto das vogais do nosso alfabeto. Opa, qual que é o conjunto das vogais? O conjunto do A, E, I, O, U. Eu posso pensar num conjunto solução dentro da matemática, o conjunto solução da equação 2x menos 6 igual a 0. É evidente que aqui eu iria escrever que 2x é igual a 6, que x é igual a 6 dividido por 2, que x é igual a 3. Ou seja, qual é o conjunto solução da equação 2x menos 6 igual a 0? Seria o conjunto do númerozinho 3. Ele é um conjunto unitário. Por que ele é um conjunto unitário? Porque ele possui apenas um único elemento. O terceiro exemplo aí, olha, conjunto dos países da América do Sul. Então, eu tenho os países da América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, e já não sei mais o que, eu não sou muito bom de geografia, não. Mas esses países compõem a América do Sul, então está formando um conjunto dos países da América do Sul. Quarto exemplo, conjunto dos múltiplos de 2. Então, os conjuntos dos múltiplos de 2 seria 0, 2, 4, 6, 8, 10, vai embora. Por exemplo, esse conjunto dos múltiplos de 2 é um conjunto infinito. Tiago, por que ele é um conjunto infinito? Porque o conjunto dos múltiplos ele é um conjunto infinito. Ele é um conjunto ilimitado. Não tem fim. Então, olha como é importante. Aqui nós temos no item 2 um conjunto unitário. E no item 4 nós temos um conjunto o quê? Infinito. Olha como a teoria dos conjuntos é ampla. Então, conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de reunião, de coleção, de agrupamento. Lembrando que o conjunto é um elemento primitivo da matemática, portanto, ele despreza a solução. Ele não possui uma definição. Mas ele nos dá uma ideia de coleção, reunião. Isso é muito importante. É óbvio e evidente que dentro da teoria dos conjuntos eu preciso criar uma notação, eu preciso criar uma simbologia para essa teoria. Querido, em termos de notação, em termos de simbologia, geralmente nós vamos usar as letras maiúsculas para representar ou para indicar os conjuntos. Então, conjunto A, conjunto B, conjunto C, letra maiúscula representa o conjunto.
E, quando necessário, os elementos serão representados por letras minúsculas. Então, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, geralmente vão representar os elementos. Quando necessário, porque nem sempre os elementos serão representados por letras. Podem ser representados por números. Os elementos podem ser representados por palavras. Agora, é importante a gente entender isso. Então, existe uma notação e uma simbologia de conjuntos. Letras maiúsculas representam conjuntos. E as letras minúsculas vão representar os elementos quando necessários. E é óbvio que eu posso representar o conjunto de 3 formas diferentes. Eu posso representar ele por diagramas, que é o primeiro que está aí para você, ou por extensão, que é por escrito, ou então por compreensão, que eu te levo a raciocinar sobre qual seria o meu conjunto. Então, eu posso representar o conjunto de 3 formas diferentes. O primeiro é o mais conhecido, que é chamado diagrama de Venn, onde esse diagrama de Venn nada mais é do que uma curva fechada simples. Agora, quando ele é mais bonitinho, quando ele é redondinho, a gente vai chamar isso de diagrama de Venn. Querido, olha aqui, por exemplo, uma representação de um conjunto de 2 formas diferentes. Aqui eu estou representando o conjunto pelo diagrama de Venn, que é o conjunto A, E, I, O, U. Letra maiúscula, conjunto. Letra minúscula, os elementos A, E, I, O, U. Porém, além de representar num diagrama de Venn, uma linha fechada, eu estou representando também por extensão, por extenso, por escrito. Eu estou falando que o conjunto A é o conjunto A, E, I, O, U. Então, aqui eu estou colocando 2 representações, por extensão e por diagrama. Ficou claro? Eu também consigo representar esse conjunto de outro modo. Geralmente, quando um conjunto ele é conhecido por uma propriedade ou por uma característica muito particular, a gente pode usar essa representação aqui, ó. O conjunto C é o conjunto de todo X, tal que X tem a propriedade P. Olha que legal? Conjunto C é o conjunto de todo X, tal que X tem a propriedade P. Naquele exemplo anterior, eu poderia falar que o conjunto V, que é o conjunto das vogais, deixa eu ver se eu chamei de V ou de A, chamei de A, né? Então, por exemplo, eu poderia representar assim, ó, escrever para você. Poderia virar para você e falar que o conjunto A, ele é o conjunto das vogais, né? Nas entrelinhas é o conjunto das vogais. Então, eu poderia falar que ele é o conjunto de todo X, tal que o meu X é vogal. Tiago, o X não é vogal, o X é consoante. Tudo bem, eu estou falando que A é o conjunto de todo elemento X, tal que X é uma vogal. Aí eu estou pedindo para você compreender. Isso é uma representação por compreensão. O que é vogal para você? A vogal não é A, E, I, O, U. Então, X é todo elemento, tal que X é vogal. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Você foi obrigado a compreender quem é esse conjunto. Por isso que essa representação tem que ser caracterizada por algo marcante. Eu tenho que te levar a raciocinar em quem é esse conjunto. Essa representação é chamada representação por compreensão. Eu peço para você compreender quais seriam esses elementos. Bom, aqui o Thiago vai colocar aqui um exemplo para você. Por exemplo, essa notação, né, poderia ficar assim, olha, primeiro conjunto, que é o conjunto Azinho lá, o conjunto V é o conjunto de todo X, tal que X é vogal. O segundo conjunto, deixa eu dar uma olhadinha lá, vamos voltar lá, o segundo conjunto foi o conjunto da solução da equação 2x menos 6, né? Então, eu posso colocar ali essa representação dessa forma. O conjunto S é o conjunto tal x, de todo x, tal que x é solução de 2x menos 6 igual a 0. O conjuntinho 3, que era o conjunto dos países, né, conjunto P, é o conjunto de todo A, tal que A é um país da América do Sul. O conjunto dos múltiplos de 2 lá, né, que a gente representamos no exemplo 4, é o conjunto M de todo elemento Mzinho, tal que Mzinho tem que ser um múltiplo de 2. Essa representação é chamada
representação por compreensão. Então, de novo, eu posso representar um conjunto de 3 formas: por extenso, por escrito, por diagrama, desenho elementos lá dentro, ou por compreensão. Eu induzo você a pensar quem é esse conjunto. Eu dou uma propriedade, algo marcante desse conjunto para você me falar quem é esse conjunto. Geralmente, esses são os mais importantes. Representação por compreensão. Lembrando que letras maiúsculas representamos os conjuntos e letras minúsculas, quando necessários, vamos representar os elementos. Beleza? Tranquilo? Terceiro item da matéria é a relação de pertinência. Querido, na teoria dos conjuntos, quando eu quero relacionar um elemento dentro ou fora de um conjunto, eu vou usar uma relação de pertinência. A maioria das pessoas aqui sabe que a relação de pertinência é formada por 2 símbolos. Esse ezinho aqui, que significa pertence, e esse ezinho cortado, que significa não pertence. Tudo que a gente corta é uma negação. Então, se o E é pertence, a barrinha significa não pertence. Agora, vamos pensar aqui. Quando que eu uso uma relação de pertinência? Quando eu quero comparar um elemento em relação a um conjunto. Elemento versus conjunto, uso a relação de pertinência. O elemento pode pertencer ao conjunto ou não pertencer ao conjunto. Acompanhe o exemplo aqui, olha. Para indicar que um elemento A pertence a um conjunto A, escrevemos que A pertence a A. Lógico que a leitura é A pertence ao conjunto A. Agora, quando esse elemento A não pertence, a gente vai escrever que o A não pertence a A. Olha. Então, se hipotético, eu tenho um conjuntinho A, que é o conjunto 2, 3, 5, 6, eu posso falar que o 2 pertence ao A, porque ele está no A. Eu posso falar que o 3 pertence ao A, porque ele está no A. O 5 pertence ao A e o 6 pertence ao A. Porém, o 1 não pertence ao A, porque não existe o elemento 1 dentro do conjuntinho A. O 7 não pertence ao A, porque não existe o elemento 7 dentro do A. Então, relação de pertinência, ou vai ser pertence ou não pertence. E nós vamos usar a relação de pertinência para comparar o elemento dentro do conjunto, pertence. Ou o elemento não está dentro do conjunto, não pertence. Próximo item, que é o item 4, é a relação de inclusão. Queridos, a relação de inclusão é uma relação quando eu quero comparar 2 conjuntos entre si. Então, eu quero saber qual é a relação entre o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A está dentro do B? Ou o conjunto A não está dentro do elemento B? Do conjunto B, perdão. Então, a relação de inclusão é uma relação entre 2 conjuntos. E aqui nós temos 4 símbolos que muita gente faz bagunça, muita gente confunde um pouquinho. Eu nunca sei quando eu uso está contido, não está contido, ou quando eu uso contém e não contém. Calma, Titi vai te explicar. Então, vamos analisar primeiro aqui. Querido, se cada elemento de um conjunto A pertence a um conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B, ou que pelo menos é parte de B. E indicamos tal fato pelo símbolo A está contido em B, que se lê o conjunto A está contido em B, ou ainda B contém A, que se lê o conjunto B contém o conjunto A. Repara que A está contido em B, então B contém o conjunto A. Da mesma forma que se ao menos um dos elementos de A não pertença também a B, então A está contido em B vai ser falso. Ou seja, nesse caso a gente vai dizer que o A não está contido em B. Da mesma forma que a gente pode dizer que o B não contém o A. Aqui ficou faltando uma barrinha aqui, ó. Está errado aqui no meu slide. Vamos arrumar. B não contém o A. A barrinha aqui saiu atravessada. Que se lê B não contém o A. É evidente que essa bagunça aqui de símbolos a gente precisa contornar. Porque o Thiago está te mostrando que nós temos 4 símbolos. O está contido e o não está contido. E o contém e o não contém. Está contido, não está contido. Contém, não contém.
Tiago, quando eu uso a primeira ou quando eu uso a segunda relação? Querido, quando eu falo que o conjunto A está contido no B, eu só posso afirmar isso quando eu pego um conjunto menor e comparo com um conjunto maior. O conjunto menor está dentro ou não está dentro do maior. Ou ele está contido ou ele não está contido. Então, do menor para o maior, a gente usa a primeira relação. Porém, quando eu quero comparar um conjunto maior em relação a um conjunto menor, aí eu vou usar o contrário. O conjunto maior contém o menor conjunto ou o conjunto maior não contém o menor conjunto? Então, quando eu pego um conjunto maior e comparo com um conjunto menor, eu vou usar a segunda relação. Eu vou usar a segunda comparação. Contém ou não contém. Resumindo para você, do menor para o maior, está contido ou não está contido. Do maior para o menor, contém ou não contém. Simples assim, e a gente não pode confundir isso. Então, resumindo para você, relação de pertinência, pertence não pertence, é entre elemento e conjunto. Relação de inclusão, está contido, não está contido, contém ou não contém, é relação entre dois conjuntos. Lembrando, o primeiro é do menor para o maior e a segunda relação do maior para o menor. Beleza? Queridos, item 5 da nossa teoria é o item de subconjuntos, também chamado de conjunto das partes, quando necessário, e assunto muito importante para a gente. Querido, quando a gente fala em subconjuntos, eu estou falando em conjuntos que eu posso formar a partir dos elementos de um determinado conjunto. Parece meio confuso. Subconjuntos são os conjuntos que eu consigo formar com os elementos de um conjunto. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um conjunto A aqui, ó, onde esse conjunto A é o conjunto A, E e U. É evidente que o conjunto A ele é formado por três elementos, o A, o E e o U. Porém, quando eu vou estudar os subconjuntos, eu tenho que acrescentar dois conjuntinhos ali dentro. Primeiro, existe uma propriedade que diz que o conjunto vazio está contido em todo o conjunto. Então, o primeiro conjunto que eu posso formar aqui é o conjunto de nenhum elemento, que é o conjunto vazio, que é representado por essa bolinha cortada aqui, ó. Então, conjuntos com nenhum elemento é o vazio. Eu posso formar conjuntos com um único elemento, que seria o conjunto só do A, o conjunto só do E e o conjunto só do U. E eu posso formar subconjuntos com dois elementos, A com E, A com U, E com U. E eu também posso formar conjuntos com três elementos, por exemplo, o A, E, U, que é o próprio conjunto. Esse também é uma propriedade. Todo conjunto está contido nele mesmo. Por isso que o Tiago colocou aqui em cima, olha, quando vamos escrever os subconjuntos de um dado conjunto, devemos incluir dois conjuntinhos, o vazio, porque o conjunto vazio está contido em todo o conjunto, e o próprio conjunto A, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Ou todo conjunto está contido nele mesmo. Então, essas duas propriedades são importantes. Então, repara aqui que eu tinha três elementos. Porém, eu tenho subconjunto de nenhum elemento, três subconjuntos de um elemento, três conjuntos, né, de dois elementos e um conjunto com três elementos. Repare, então, que ao total eu tenho 8 subconjuntos, ou seja, eu consegui formar 8 conjuntos menores ou iguais a partir desse determinado conjunto. Então, querido, a gente pode falar que esses subconjuntos aqui formam um outro conjunto, que é chamado conjunto das partes de A. Então, olha cá, podemos formar um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A, que vamos indicar por partes de A. Então, as partes de A é o vazio, o A, o E, o U, o A e o E, o A e o U, o E e o U, e o A, E, U. Note, perceba
que esse conjunto A tem 3 elementos. E nós conseguimos obter aqui 8 subconjuntos. Guarda isso que é importante. Eu tinha 3 elementos e com 3 elementos eu consegui formar 8 subconjuntos. Por quê? Porque, de modo geral, o número de subconjuntos pode ser dado por essa expressãozinha verdinha aqui embaixo. Olha que lindo, olha. O número de subconjuntos é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Então, não tinha 3 elementos ali, olha. 2 elevado a 3 me dá 8. Quantos subconjuntos tem aqui? 8. Então, Tiago, quer dizer que se eu conseguisse escrever os subconjuntos dos conjuntos das vogais, que é A, E, I, O, U, ele tem 5 elementos. Então, A, E, I, O, U, 5 elementos. 2 elevado a 5 me dá 32. Quer dizer que o conjunto das vogais tem 32 subconjuntos? É isso aí. O conjunto das vogais tem 32 subconjuntos. Deixo como um desafio para você. Escreva os 32 subconjuntos do conjunto das vogais A, E, I, O, U. Tenho certeza que você vai conseguir, você vai verificar que essa propriedade é verdadeira. Então, para a gente finalizar essa ideia de subconjuntos, eu quero que você entenda isso aqui. Que o número de subconjuntos é 2 elevado a n, onde n indica o número de elementos desse conjunto. E, principalmente, que quando eu pego esses subconjuntos e coloco dentro de um conjunto, ele vira partes desse conjunto. Então, o conjunto das partes é um conjunto onde os elementos são os subconjuntos daquele conjunto. É muito conjunto junto, né? Queridos, o assunto é bacana, mas precisa da sua atenção. Subconjuntos é um item muito importante e a gente vai fazer exercícios também. Agora, chegamos no momento pica das galáxias em conjuntos, que é você entender quais são as operações com conjuntos. Queridos, basicamente nós vamos trabalhar sempre 4 operações com conjuntos: a união, a interseção, a diferença e o complementar. Vamos aqui apresentar uma a uma. A primeira operação com conjunto é chamado de conjunto interseção ou operação interseção. A intersecção, de preferência escreva dessa forma aqui, mas tem modos diferentes de escrever, tá? Porque intersecção e interseção são coisas diferentes. Na verdade, uma aulinha de português, nós podemos escrever intersecção, interseção, sem o C mudo, ou interseção com 2 S lá no final. E ambos representam coisas diferentes. Interseção com 2 S é aquilo que você faz quando você reza, pede para interceder por alguém. Interseção sem o C, ou seja, somente com C cedilha, é a interseção de conjuntos, operador. Agora, a intersecção é mais usada para ponto de encontro de retas, ponto de encontro de curvas. Intersecção, intersectar, cortar. Mas a maioria dos autores, e de onde eu tirei aqui, traz dessa forma intersecção ou interseção. Não importa, beleza? Queridos, chamamos de interseção de 2 conjuntos A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto que ao conjunto B, ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente simboliza por esse uzinho aqui de cabeça para baixo, A interseção B. Querido, num diagrama de Venn, a gente poderia representar aqui, olha, conjuntinho A, conjuntinho B. Os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo é esse pedacinho vermelhinho aqui. Esse pedacinho vermelhinho é o conjunto interseção. Aqui cabe a intersecção porque intersecta em 2 pontos, olha lá. Mas o operador seria interseção, com o C cedilha apenas, sem o C mudo. Beleza? Então, a interseção é formado pelos elementos que pertencem aos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Geralmente, nós vamos fazer um desenho de conjuntos e representar essa interseção. Dica: em operações com conjuntos, a gente sempre começa pela interseção, mesmo quando a gente não conhece. Aí a gente chama a interseção de X, porque senão nós teremos elementos que serão repetidos, elementos que serão contados mais de uma vez.
E nós não podemos contar um elemento mais de uma vez. Então, dica, interseção, a gente sempre tem que começar pela interseção. Ela é importante. Não é à toa que é o primeiro operador. Segundo operador que você vai encontrar frequentemente nos exercícios é o operador diferença, que de fato é o menos. Quando eu tenho dois conjuntos A e B, a diferença A menos B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Nós vamos representar isso por A menos B. Mas eu poderia também fazer o contrário. Eu poderia fazer a diferença B menos A. Então, eu iria pegar todos os elementos que estão em B, tirando os elementos que pertencem a A. Porque seria B menos o A. Então, aqui o Thiago colocou as duas imagens. Olha, aqui eu tenho à esquerda representado o conjunto A menos B. São todos os elementos de A, porém eu tirei os que também pertencem a B. Por isso que a interseção também ficou branquinha. A menos B seria esse conjuntinho aqui. Da mesma forma que se eu peço para você calcular B menos A, o conjunto B menos A são todos elementos de B, porém não pode pertencer a A, por isso que eu tirei a interseção também. Então, B menos A é esse conjuntinho aqui da direita. Também muito importante representar isso no desenho. É muito importante representar isso durante o exercício. A gente tem que perceber isso aqui no exercício. Por isso que a próxima aula é operação com conjuntos, exercícios. Então, a gente tem que entender como nós vamos aplicar isso nos exercícios. Terceiro operador, e muito importante, é a união. A união é como se fosse uma soma. A união é a reunião de todos os elementos que pertencem ao conjunto A com todos os elementos que pertencem ao conjunto B. Lembrando, quem está na interseção não pode ser contado duas vezes. Porque eu não posso contar um elemento mais de uma vez. Eu não posso repetir elementos dentro do conjunto. Então, o conjunto A união B seria isso aqui, olha. Todos os elementos de A com todos os elementos de B. Repara que os elementos da interseção só serão contados o quê? Uma única vez. Então, isso aqui é muito importante. Beleza? Tranquilo? O quarto operador e último, para a gente encerrar a nossa primeira parte de teoria dos conjuntos, é o conjunto complementar, ou o operador complementar. Queridos, o complementar nada mais é que uma diferença. Porém, o complementar só existe quando um conjunto está contido em outro. Então, querido, olha para cá. Quando dois conjuntos, né, A e B, são tais que o A está contido em B, então, se o A está contido em B, quer dizer que o A está dentro do B. Vai dar o nome de complementar de A em relação a B, a diferença B menos A. Querido, se o A está contido em B, o conjuntinho B menos A vai ser o complementar de A em relação a B. Olha a nomenclatura, olha. Complementar de A em relação a B. É B menos A. É o que completa o A em relação ao B. Quer dizer que o B é maior. Só existe conjunto complementar se o A estiver dentro do B. Por isso que eu posso calcular o complementar de A em relação a B. E isso nada mais é que a diferença B menos A. É apenas uma forma diferente, um pouquinho mais difícil de indicar uma diferença quando um conjunto está contido dentro do outro. Olha aqui um diagrama aqui, por exemplo, para você entender. Olha, eu falei que o A está contido no B. Então, o A é o conjunto menor, né? Então, o A está dentro do B. Esse pedacinho aqui de fora seriam os elementos de B que não pertencem a A. Ou seja, seria B menos A. E esse conjunto aqui é chamado de complementar de A em relação a B. Eis aqui o mistério que muitas pessoas têm em fazer exercício. Porém, preste atenção nas dicas, que é muito importante essa nomenclatura. Beleza, queridos? Bom, basicamente, a primeira parte de teoria dos conjuntos terminamos. Agora nós vamos à segunda parte, que é aplicar os exercícios, visualizar as operações, principalmente dentro dos exercícios. Beleza? Queridos, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço e bons estudos. Beijos do Titi.